Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordei às 5 da manhã, como sempre, sem precisar de relógio. O corpo aprende a rotina quando não tem mais nada para esperar. 3 anos, 4 meses e 17 dias desde que enterrei o Benedito. Parei de contar depois de um tempo, mas o corpo não esquece. Cada manhã é igual. Abro os olhos, vejo o teto de madeira escura, sinto o peso do silêncio e levanto porque ficar deitada dói mais. Moro sozinha numa casa velha no interior de Goiás, região de Catalão, onde a terra é vermelha e o céu parece não ter fim. A propriedade é pequena, uns 3 alqueires que herdei do meu pai e que o Benedito cuidou a vida inteira. Tem a casa, um galinheiro, uma horta teimosa que insiste em viver mesmo quando esqueço de regar e a estrada de terra na frente que quase ninguém passa. O vizinho mais próximo fica a uns 4 quilômetros. Às vezes passa uma semana sem eu ver alma viva. No começo, depois que ele morreu, os filhos ligavam todo dia. Débora, a mais velha, chorava no telefone. Júnior prometia vir no fim de semana. Depois as ligações foram espaçando. Uma vez por semana, quinzenal, mensal. Hoje em dia recebo mensagem no aniversário e no Natal. Mãe, tá tudo bem aí? A gente tá corrido, mas logo a gente vai. Nunca vão. Não culpo eles. A vida deles está em São Paulo. Empregos, filhos, compromissos. Eu sou só um peso distante, uma obrigação que dói menos quando fica longe. Fiz meu café preto na mesma caneca que uso faz 30 anos. A tinta descascou tanto que mal dá para ver o desenho de girassol que tinha. Peguei o pão que eu mesma faço. Fazer comida para uma pessoa só é triste, mas pior é comprar coisa pronta e sentir o gosto de desistência. Sentei na varanda como faço todo dia. Dali vejo a estrada inteira até ela desaparecer na curva, uns 300 metros adiante. Assisto o sol nascer pintando o cerrado de dourado, o mesmo espetáculo de sempre que já não me emociona como antes. Tem dia que fico ali 1 hora inteira sem pensar em nada, só existindo, ocupando espaço, esperando o dia acabar para poder dormir de novo. O calor de outubro já subia forte, aquele calor seco que gruda na pele e faz a garganta arranhar. As cigarras começavam seu canto estridente. 3 galinhas ciscavam perto da cerca. Uma nuvem de poeira vermelha subia na estrada. Devia ser o caminhão do leite passando longe, na estrada principal. Foi quando vi. No começo, achei que era um cachorro. Uma mancha escura caída perto do meu portão de madeira podre, que nem fecho mais. Levantei com esforço. O joelho reclama cada vez mais. E desci os 4 degraus da varanda. Coloquei a mão na testa para proteger do sol que já nascia impiedoso. Não era cachorro, era gente. O coração disparou. Fazia tanto tempo que eu não sentia nada além de cansaço que até assustei com a própria reação. Acelerei o passo, os chinelos de dedo levantando poeira, o calor batendo no rosto. Quando cheguei perto, a respiração falhou. Era uma mulher, velha, muito velha. Caída de lado na terra vermelha, o vestido florido rasgado e sujo, os pés descalços sangrando, o cabelo branco despenteado cheio de folhas secas. Respirava, mas era uma respiração fina, quase imperceptível. Ajoelhei ao lado dela, toquei seu ombro com cuidado. Moça, senhora, acorda! Ela não respondeu. Toquei seu pescoço procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas constante. A pele ardia em febre. Manchas roxas marcavam os braços magros. As unhas estavam quebradas, sujas de terra, como se ela tivesse cavado o chão. Olhei em volta tentando entender. A estrada vazia, o cerrado imenso dos 2 lados. Nenhum carro, nenhum barulho. Nada que explicasse como aquela mulher tinha parado ali, na frente da minha casa, no meio do nada. Pensei em ir até a cidade buscar ajuda, mas a cidade ficava a 20 quilômetros. Pelo estado dela, não tinha tempo. Respirei fundo, passei o braço por baixo dos ombros dela e tentei levantar. Era leve,
leve demais, quase só osso e pele, o corpo mole, pesado de inconsciência. Vamos, vamos, falei baixo, mais para mim que para ela. Arrastei ela devagar até a casa. Cada passo custava, o sol queimava, o suor escorria. Mas alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu achava que tinha morrido junto com o Benedito, acordou. Tinha alguém precisando de mim, e eu não ia passar direto. Consegui colocar ela no sofá da sala. Corri até a cozinha, busquei água fresca do filtro, molhei um pano limpo, limpei o rosto dela com cuidado, tirando a terra grudada, as folhas do cabelo. A febre era alta, os lábios rachados, as mãos tremiam mesmo dormindo. Fui até o quarto, peguei um lençol limpo e cobri ela. Depois, fui preparar um chá de camomila com hortelã, desses que minha mãe fazia quando a gente estava doente. Botei açúcar. Esperei esfriar um pouco. Sentei na beirada do sofá e tentei acordar ela de novo. Vamos, toma um pouquinho. Ela abriu os olhos devagar. Eram olhos claros, desbotados, que pareciam olhar através de mim. A boca se mexeu, mas não saiu som. Encostei a xícara nos lábios dela. Ela bebeu 2 goles. Tossiu. Bebeu mais um. Como é seu nome? Ela olhou para mim. A confusão no rosto era clara. Eu não... A voz era um sussurro rouco, quebrado. Tá tudo bem. Respira. Como você se chama? Não sei. Gelei. Não sabe seu nome? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Não sei, não lembro de nada. Fiquei ali parada, a xícara tremendo na minha mão. Ela não sabia quem era, não sabia o nome, não sabia de onde vinha, não sabia como tinha parado ali. Passei o resto da manhã tentando ajudar ela a lembrar. Perguntei sobre família, cidade, endereço. Ela balançava a cabeça, os olhos enchendo de lágrimas, a respiração acelerando em pânico. Tá tudo apagado, tá tudo escuro. Eu não consigo ver. Tentei acalmá-la. Dei mais chá. Fiz uma sopa rala com os legumes da horta. Ela comeu 3 colheradas e dormiu de novo, exausta. Aproveitei para examinar ela melhor. As roupas eram simples, velhas, do tipo que se compra em feira. Nenhum documento, nenhuma bolsa, nenhuma pista. Os pés sangravam de tanto andar. As pernas tinham arranhões profundos de mato. Ela tinha andado muito. Vindo de onde? Indo para onde? À tarde tentei ligar para a delegacia da cidade. O telefone fixo chiava, a linha ruim como sempre. Depois de 10 tentativas, consegui falar com alguém. Delegacia. Oi, eu... Achei uma mulher aqui na estrada. Uma senhora. Ela está muito mal e não lembra de nada. Como assim não lembra? Não sabe o nome. Não sabe de onde veio. Nada. Silêncio do outro lado. A senhora pode trazer ela aqui? Ela mal consegue ficar de pé. Então vou mandar alguém aí amanhã. Hoje está complicado, a viatura está no mecânico. Amanhã? É. Anota o protocolo. Anotei. Desliguei. Olhei para a mulher dormindo no meu sofá. Amanhã. Ela podia não ter até amanhã. Decidi cuidar dela do jeito que sabia. Fiz compressa fria para a febre. Limpei e enfaixei os pés com pano limpo. Preparei mais chá. A cada hora acordava ela e fazia beber água. Quando a noite chegou, arrastei o colchão de solteiro do quarto de hóspedes, que nunca teve hóspede, para a sala. Não ia deixar ela sozinha. Dormi pouco. A cada barulho, acordava. Ela gemia baixinho. Mexia as mãos como se tentasse alcançar algo. Chamava nomes que eu não entendia. De madrugada, ela acordou gritando: Não! Não me leva, por favor! Pulei do colchão e segurei os ombros dela. Calma, calma, tá tudo bem. Você tá segura. Ela olhou para mim, o terror estampado no rosto. Eles me deixaram. Quem? Quem te deixou? Não sei. Não vejo os rostos. Mas me deixaram. Me jogaram fora. Começou a chorar. Um choro profundo, antigo, que vinha de algum lugar que a memória não alcançava, mas o corpo lembrava. Abracei ela. Não sabia o que mais fazer.
E enquanto ela chorava no meu ombro, percebi que estava chorando também, porque de alguma forma eu entendia. Eu também tinha sido deixada. No quarto dia, ela ainda não tinha lembrado nada. A febre baixou. Os pés começaram a cicatrizar. Ela conseguia sentar, comer sozinha, ir ao banheiro com ajuda, mas a memória continuava um buraco negro. Tentava lembrar, forçava, e a frustração virava desespero. Por que eu não consigo lembrar? Ela repetia. Quem eu sou? Dei um nome provisório para ela, Esperança. Parecia adequado para alguém que só tinha isso. A polícia não apareceu no segundo dia como prometeram, nem no terceiro. Liguei de novo. A viatura ainda está no mecânico. Liguei no quarto dia. O delegado teve que ir para a capital, amanhã sem falta. Percebi que ela não era prioridade para ninguém. Uma velha esquecida não move estrutura, não aparece em jornal, não tem família cobrando. Era invisível, como eu. Começamos uma rotina estranha. Ela acordava, eu fazia café, tomávamos juntas na varanda. Eu mostrava as galinhas, a horta, o pé de manga que ainda dava fruto. Ela olhava tudo com espanto, como se visse pela primeira vez. E talvez fosse mesmo. Aos poucos, ela começou a ajudar. Lavava louça, varria a casa, alimentava as galinhas, fazia devagar, com cuidado, como se testasse o próprio corpo. Uma tarde, enquanto colhíamos quiabo na horta, ela falou: "Minha mão sabem fazer isso." Como assim? Eu não lembro de colher quiabo, mas minhas mãos sabem. Vê? Mostrou o jeito certeiro de arrancar sem estragar o pé. O corpo lembra. Foi o primeiro sinal de que tinha algo lá dentro, enterrado, esperando. Na semana seguinte ela lembrou de rezar. Ajoelhou na frente da mesinha da sala, onde eu tinha uma santa de gesso da minha mãe, e começou a reza do Pai Nosso. Saiu completa, automática. "Eu sei rezar", disse, os olhos brilhando. "Eu sei." Era pouco, mas era algo. Foi no 10º dia que tudo desmoronou. Eu tinha ido até a cidade comprar mantimentos. Deixei Esperança em casa, prometendo voltar em 2 horas. Ela ficou tranquila, disse que ia regar a horta. A cidade estava mais cheia que o normal. Feira, trânsito. Demorei mais que esperava. Quando voltei, já tinha escurecido. Estacionei a caminhonete e percebi que a casa estava escura. Nenhuma luz acesa. Esperança? Silêncio. Esperança? Cadê você? Entrei. Vasculhei cada cômodo. Nada. O pânico subiu gelado pela espinha. Saí correndo para o quintal. Chamei. Gritei. A noite já tinha caído completa, só a lua crescente iluminando fraco. Foi quando ouvi um gemido baixo vindo do galinheiro. Corri até lá, o coração quase saindo pela boca. Ela estava caída no chão de terra, encolhida, tremendo. Esperança, o que aconteceu? Eu vi... Vi o quê? Um homem, na estrada. Ele passou, e eu vi... E lembrei. Ajoelhei ao lado dela. Lembrou o quê? Ela olhou para mim, o terror voltando aos olhos. Eles me levaram, colocaram no carro. Disseram que eu estava dando trabalho demais, que não sabiam mais o que fazer comigo. Dirigiram muito tempo, e me deixaram, me jogaram na estrada, e foram embora. A voz quebrou. Minha família, minha própria família me jogou fora. O mundo parou. Abracei ela ali mesmo, no chão sujo do galinheiro, enquanto ela tremia e chorava e repetia: "Me jogaram fora, me jogaram fora." Entendi tudo naquele momento. Ela não tinha se perdido. Tinha sido descartada. Uma velha doente, provavelmente com Alzheimer começando, que virou peso. E a solução foi simples: sumir com ela. Deixar em alguma estrada vazia. Deixar morrer de sede, de fome, de solidão. A raiva que senti foi tão forte que minha mão tremeu. Como alguém faz isso? Como alguém olha para a própria mãe, ou avó, ou tia, e decide que é melhor ela morrer sozinha numa estrada do que cuidar dela? Mas eu sabia a resposta. Porque é mais fácil. Porque velho dá trabalho. Porque memória que falha
Corpo que adoece, dependência que aumenta, cansa. E descartar é mais simples que amar. Levei ela de volta para casa. Dei banho nela com água morna. Vesti ela com uma camisola minha. Fiz chá. Sentamos na cama, em silêncio. Eles não vão me procurar, ela disse baixinho. Eu sei. Eu não tenho para onde ir. Olhei para ela, para os olhos cansados, para o rosto marcado, para as mãos tremendo segurando a xícara. Você tem aqui. Ela me olhou, sem entender. Você fica. Comigo. Pelo tempo que precisar. Mas, sem mas. Você fica. Ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era de dor. Era de alívio. Os meses seguintes não foram fáceis. Esperança tinha dias bons e dias ruins. Nos bons, ajudava na casa, conversava, ria de coisas simples. Nos ruins, acordava sem saber onde estava, me chamava por nomes de gente que eu não conhecia, tinha crises de pânico. A doença na cabeça dela progredia. Devagar, mas progredia. Teve dia que ela esqueceu como usar o garfo. Outro dia não reconheceu o próprio reflexo no espelho e gritou que tinha um estranho na casa. Uma noite, fugiu. Encontrei ela na estrada, descalça de novo, andando para lugar nenhum. Era exaustivo. Teve momentos que pensei em desistir, em ligar para a assistência social, em deixar alguém levar ela. Mas toda vez que pensava nisso, lembrava. Onde iriam levar? Para um asilo sem estrutura? Para uma instituição pública lotada? Ela ia morrer sozinha do mesmo jeito, só que em outra cama. E eu não conseguia, porque descobri algo nesses meses. Cuidar dela me trouxe de volta. Eu tinha passado 3 anos flutuando, acordando sem propósito, esperando o dia passar, esperando morrer, no fundo. Mas agora tinha alguém dependendo de mim. Tinha que acordar cedo para dar remédio, tinha que cozinhar comida de verdade, tinha que ter paciência, tinha que estar presente. E isso, de uma forma estranha e dolorida, me salvou. Comecei a conversar com ela sobre meu Benedito, sobre como foi duro quando ele morreu, sobre como os filhos foram sumindo, sobre a solidão que quase me engoliu. Ela ouvia, mesmo nos dias confusos, e às vezes, nos momentos de clareza, segurava minha mão e dizia: "Você não está sozinha agora." E era verdade. Um dia, enquanto trocava o lençol da cama dela, ela tinha tido um acidente durante a noite, coisa que estava ficando frequente. A Débora ligou. "Oi, mãe, tudo bem?" "Tudo. A gente está pensando em ir aí no Natal. Será que dá?" Normalmente eu diria que sim, que seria maravilhoso, que eu estava esperando. Mas dessa vez, olhei para a Esperança sentada na cadeira, o olhar perdido na janela e falei a verdade. "Melhor avisar antes, Débora. Eu estou cuidando de alguém. Uma senhora que achei aqui, ela está doente. Não posso deixar ela sozinha." Silêncio do outro lado. "Como assim achou alguém?" Contei. Resumido. A verdade toda era longa demais. "Mãe, você não acha que isso é responsabilidade demais? A senhora já está com quantos anos?" 62. "Pois é. Cuidar de uma pessoa com Alzheimer não é fácil. A senhora devia... Devia o quê? Deixar ela morrer sozinha? Não é isso, mas... Débora, ela não tem ninguém. Absolutamente ninguém. Eu sei o que é isso. E não vou fazer com ela o que fizeram comigo. Ninguém fez nada com a senhora, mãe." A raiva subiu quente. "Não? Faz quanto tempo que você vem aqui? Faz quanto tempo que o Júnior aparece? Eu tô sozinha faz 3 anos. 3 anos esperando visita que nunca vem. Ligação que dura 5 minutos. E você acha que ninguém fez nada?" Silêncio longo. "A gente tá ocupado, mãe. Todo mundo tá ocupado. Mas na hora que der trabalho de verdade, quando eu ficar doente, confusa, dependente, vocês vão fazer o que com? Me levar para algum lugar e sumir? É isso? Claro que não. Então aprende agora. Gente não se joga fora. Não importa o trabalho que dê." Desliguei. Tremia inteira. Esperança olhou para mim. "Você brigou com sua filha." "Briguei. Por minha causa." "Não, por causa do que é certo." Ela ficou quieta um momento.
Eu não quero ser peso para você. Sentei ao lado dela. Peguei sua mão. Você não é peso. Você é companhia. Você me trouxe de volta. Eu estava morrendo aqui sozinha e nem percebia. Agora eu acordo com propósito. Entende? Você me salvou tanto quanto eu te salvei. Ela apertou minha mão. E ficamos ali, duas mulheres descartadas, segurando uma na outra. Esperança morreu numa tarde de março, 7 meses depois que apareceu na minha porta. Não foi dramático. Não foi em hospital. Foi na cama dela, no quarto de hóspedes que virou dela, com a janela aberta deixando entrar a brisa morna. Ela tinha passado mal de manhã. Não quis comer. Disse que estava cansada. Deitou e dormiu. À tarde fui ver como ela estava. Não respirava mais. O rosto tranquilo, as mãos cruzadas no peito, como se tivesse finalmente descansado. Sentei na beirada da cama e segurei a mão dela, já fria. Chorei. Chorei por ela, por mim, por tudo que foi e tudo que não pôde ser. Mas também senti algo estranho. Gratidão. Ela tinha vindo até minha porta quando as duas estávamos morrendo. E nos 7 meses que passamos juntas, vivemos mais do que nos anos inteiros antes disso. Enterrei ela no pequeno cemitério da cidade. Não tinha documento, então registraram como Esperança sem sobrenome, aproximadamente 78 anos. Pouquíssima gente foi. Eu, o padre, o coveiro, mas coloquei flores. Rezei, despedi direito, porque ela merecia. Voltei para casa vazia. A solidão voltou, mas era diferente. Antes era solidão de desistência, agora era solidão de luto. E luto passa. Débora apareceu 2 semanas depois, sem avisar. Chegou com o carro cheio de mala. Eu vim passar uns dias, mãe, se a senhora deixar. Olhei para ela, para os olhos arrependidos. Claro, a casa é sua também. Ficamos 1 semana juntas. Conversamos de verdade pela primeira vez em anos, sobre mágoas, sobre distância, sobre como é difícil equilibrar vida e família. Não resolvemos tudo, mas começamos. Quando ela foi embora, prometeu voltar em 2 meses, e voltou. Hoje acordo cedo ainda, mas não acordo esperando o dia acabar. A casa continua quieta, mas não vazia. Tenho as galinhas, a horta, os dias no ritmo que escolho. E tenho a lembrança de esperança. Tem gente que passa pela vida sem deixar marca. Ela passou por poucos meses e me transformou inteira. Me ensinou que solidão não é sobre estar sozinha, é sobre não importar para ninguém. E que cuidar, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, é o que nos mantém humanos. Às vezes olho para a estrada e penso, e se eu tivesse passado direto naquele dia? E se tivesse fingido que não vi? E se tivesse ligado para a polícia e lavado as mãos? Ela teria morrido sozinha, com medo, sem nome, na estrada poeirenta. E eu teria continuado morrendo devagar, sozinha, sem perceber. Mas eu parei, e esse simples ato, parar quando o mundo inteiro passa direto, mudou tudo. Não sou heroína. Não quero ser. Sou apenas uma mulher que aprendeu, tarde demais talvez, que a gente não salva ninguém sozinha. A gente se salva junto. E que os encontros que parecem acaso são, na verdade, a vida te dando uma última chance de lembrar quem você é. Hoje, quando cruzo com alguém, mesmo que seja só um cachorro perdido, um passarinho com asa quebrada, eu paro. Sempre paro. Porque aprendi que é nesses momentos, quando você escolhe ver o sofrimento do outro em vez de desviar o olhar, que você encontra teu próprio caminho de volta. E que o amor não precisa ser eterno para valer. Precisa só ser real. 7 meses foram suficientes para a esperança me ensinar o que 3 anos de solidão não conseguiram, que a vida não acabou, que ainda tem propósito, que ainda tem amanhecer. E que enquanto houver alguém precisando, enquanto houver alguém caído na estrada, eu não vou passar direto, porque agora eu sei, quando você para salvar alguém, quem realmente é salvo é você. A casa aprendeu a respirar de novo.
Não do mesmo jeito de antes, quando o Benedito ainda estava vivo e tudo parecia ter um lugar certo, um propósito definido. E não do jeito que foi nos 7 meses com esperança, quando cada dia era uma mistura de cuidado e descoberta. Era diferente agora. Mais leve, talvez, ou só diferente mesmo. Aprendi que a vida não volta, ela segue. E seguir não é esquecer, é carregar de outro jeito. Continuei acordando às 5 da manhã. O corpo já não sabe fazer diferente. Mas agora, quando abro os olhos e vejo o teto de madeira escura, não sinto mais aquele peso que me prendia na cama. Levanto, faço meu café preto na caneca velha de girassol e sento na varanda para ver o sol nascer. A estrada continua vazia na maior parte do tempo. Mas eu aprendi a olhar para ela de outro jeito. Antes era só terra batida, levando para lugar nenhum. Agora é possibilidade, porque foi por aquela estrada que esperança chegou. E se ela chegou uma vez, quem sabe o que mais a vida ainda tem para me mostrar. A Débora começou a vir a cada 2 meses, como prometeu. Às vezes fica um fim de semana, às vezes uma semana inteira. Trazemos o Júnior também, 2 vezes já. Ele engordou, tá com cabelo grisalho nas têmporas e tem uma filha de 6 anos que nunca tinha visto pessoalmente. Minha neta Clara, que corre pelo quintal atrás das galinhas e enche a casa de barulho. Não consertamos tudo. Tem mágoas antigas que não somem só porque a gente decidiu tentar de novo. Mas estamos tentando, e tentar já é muito mais do que a gente fazia antes. Foi a Débora quem sugeriu que eu procurasse a assistência social. Mãe, a senhora fez um trabalho incrível com aquela senhora. E se tivesse outras pessoas precisando? A senhora tem experiência agora, tem espaço, tem disposição. No começo resisti. Não queria virar trabalho. Não queria transformar o que fiz por esperança em algo oficial, burocrático, obrigatório. Mas a semente tinha sido plantada. Comecei a pensar, e se realmente tivesse outras pessoas como ela? Outras esperanças jogadas em outras estradas esperando que alguém parasse? Fui até a cidade numa quinta-feira. O calor de abril apertava, a poeira vermelha grudava em tudo. A assistência social funcionava numa sala pequena e abafada na prefeitura. A moça que me atendeu não devia ter mais de 25 anos, mas tinha olhar cansado de quem já viu demais. A senhora quer se cadastrar como família acolhedora? Não sei bem o que eu quero, só sei que tenho uma casa grande demais para mim sozinha e que se aparecer alguém precisando, eu posso ajudar. Ela me olhou com aquela mistura de ceticismo e esperança que funcionário público tem. A senhora tem quantos anos? 63. E mora sozinha. Moro. Tem renda fixa? Aposentadoria do meu marido. Não é muito, mas dá para viver. Ela anotou tudo num formulário amarelado. Olha, vou ser honesta com a senhora. A gente não tem muita estrutura para isso. Não tem verba para pagar cuidador. Não tem rede de apoio forte. Se a senhora se cadastrar, vai ser mais um ato de boa vontade do que qualquer coisa oficial. Eu não estou pedindo dinheiro. Estou oferecendo espaço. Ela pausou, me olhou de novo, dessa vez com mais atenção. A senhora cuidou daquela idosa que morreu mês passado, né? Aqui não tinha documento? Cuidei. Todo mundo comentou. Teve gente que achou bonito. Teve gente que achou que a senhora era louca. Sorri sem querer. Talvez eu seja mesmo. Ela sorriu de volta. Pela primeira vez, pareceu ter menos de 40 anos. Vou colocar a senhora no cadastro. Se aparecer alguém, a gente entra em contato. Mas não prometo nada. Não precisa prometer. Só precisa lembrar que eu existo. Voltei para casa achando que nada ia acontecer. Que era só mais um papel perdido numa gaveta empoeirada de prefeitura do interior. Mas 3 semanas depois, o telefone tocou. Dona Clarice era a moça da assistência social. Esqueci de anotar o nome dela, mas reconheci a voz. Sou eu. A senhora ainda está disposta a ajudar alguém? O coração acelerou. Depende. Quem? Um senhor, 81 anos.
Estava morando com o filho, mas o filho perdeu o emprego e está tendo que mudar para outro estado. Não pode levar o pai. A gente está tentando achar vaga em instituição, mas todas as que têm convênio com o SUS estão lotadas. A fila de espera é de meses. E enquanto isso, ele não tem onde ficar. O filho vai embora semana que vem. Respirei fundo. Qual o estado de saúde dele? Lúcido, caminha com bengala, tem diabetes controlada. Nada muito grave, só precisa de um lugar para ficar e alguém que dê uma atenção. Olhei em volta. A casa vazia, o quarto de hóspedes que tinha sido de esperança, arrumado, esperando. Pode trazer. A senhora tem certeza? Tenho. No sábado seguinte, um carro velho parou na frente de casa. Saiu a moça da assistência social. Descobri que o nome dela era Jéssica, e um homem alto, magro demais, de camisa xadrez e calça social velha. Ele segurava uma bengala de madeira na mão direita e uma sacola de supermercado na esquerda. Tudo o que ele tinha cabia numa sacola. Dona Clarice, esse é o seu Osvaldo. Estendi a mão. Ele apertou com força surpreendente. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado mesmo. A voz saía trêmula, mas firme. Não precisa agradecer ainda. Entra, vou mostrar seu quarto. Jéssica ficou mais uns minutos. Explicou os detalhes. Horários dos remédios, cuidados com alimentação, telefone do posto de saúde. Depois foi embora, me deixando sozinha com aquele estranho que agora morava na minha casa. Osvaldo ficou parado no meio da sala, olhando em volta como se não acreditasse que aquilo era real. Pode sentar, seu Osvaldo. Vou fazer um café. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, é costume. Sentamos na varanda, cada um com sua caneca. O silêncio pesou no começo, aquele silêncio estranho de quem não sabe o que dizer. Foi ele quem quebrou. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei. Então por quê? Olhei para a estrada vazia à frente, para o céu imenso, para o cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. Porque alguém fez por mim uma vez. De um jeito diferente, mas fez. Ele não perguntou mais nada. Só bebeu o café devagar, as mãos tremendo levemente. Naquela noite, antes de dormir, ouvi ele chorando baixinho no quarto. Não bati na porta, não falei nada. Algumas dores precisam ser choradas sozinhas. Os primeiros dias foram estranhos. Osvaldo era um homem de poucas palavras. Acordava cedo, se vestia com capricho mesmo sem ter para onde ir e sentava na varanda por horas, olhando o nada. Comia pouco, falava menos ainda. Eu respeitava. Conhecia bem aquele tipo de silêncio. É o silêncio de quem perdeu o lugar no mundo e ainda está tentando entender onde é que se encaixa agora. Aos poucos, comecei a incluir ele nas pequenas coisas. Pedia ajuda para descascar batata, perguntava opinião sobre onde plantar os pés de pimentão, deixava ele alimentar as galinhas. No começo, ele fazia tudo devagar, como se pedisse licença para cada gesto, mas com o tempo foi soltando. Uma manhã, encontrei ele no quintal consertando a cerca que tinha caído no último vento forte. Seu Osvaldo, não precisa, eu sei, mas eu preciso me sentir útil. Entendi na hora. Um homem que trabalhou a vida inteira, depois descobri que ele tinha sido carpinteiro. Não sabe existir sem fazer, sem construir, sem consertar. Então parei de impedir. Ele consertou a cerca. Depois construiu uma prateleira na cozinha. Depois reformou o galinheiro que estava caindo aos pedaços. Depois fez um banco de madeira para a varanda. A casa foi ganhando vida nas mãos dele. E ele foi ganhando vida de volta. Começamos a conversar de verdade umas 3 semanas depois que ele chegou. Foi numa noite de chuva, dessas chuvas pesadas de maio que fazem barulho no telhado e deixam cheiro de terra molhada no ar. Estávamos na sala, eu tricotando. Tinha voltado a tricotar, coisa que não fazia desde antes do Benedito morrer. E ele lendo um livro velho que achou na estante. "Posso perguntar uma coisa?" Ele disse de repente. "Pode. Por que a senhora mora sozinha?" "Sou viúva.
Meu marido morreu faz quase 4 anos. Tem filhos? 2, moram em São Paulo. Não vem visitar? Vem, de vez em quando. Agora mais do que antes. Ele ficou quieto um momento. O meu filho é bom. Não me abandonou por maldade. Ele só não tinha escolha. Perdeu o emprego aqui, conseguiu outro lá em Minas. Salário melhor, chance de recomeçar. Ele tem mulher, tem filho pequeno. Não dá para recusar. Eu sei. Ele chorou quando me trouxe aqui. Disse que ia me buscar assim que se estabilizasse, que era temporário. Parei de tricotar e olhei para ele. E o senhor acredita? Ele sorriu triste. Não sei, mas prefiro acreditar. É melhor que aceitar que eu virei peso. O senhor não é peso. Sou sim. Velho é peso. A gente sabe disso. Dá trabalho, dá despesa, dá preocupação. Por mais que amem a gente atrapalha. A raiva voltou. Aquela raiva que senti quando descobri o que fizeram com Esperança. Sabe o que eu aprendi nesses últimos meses, seu Osvaldo? Que a gente só é peso quando deixam a gente ser, quando aceitamos esse papel, mas a gente pode ser outras coisas. Pode ser companhia, pode ser ajuda, pode ser história, pode ser propósito. A senhora está dizendo isso porque é boa. Não, estou dizendo porque é verdade. Olha o que o senhor já fez aqui. Eu morava sozinha nessa casa, caindo aos pedaços. Não tinha ânimo para consertar nada. Agora tem cerca nova, galinheiro reformado, prateleira na cozinha. O senhor não é peso, o senhor é mão que constrói. Ele ficou quieto, mas vi a lágrima escorrer. Faz muito tempo que ninguém me fazia sentir útil. Então tá na hora de mudar isso. Naquela noite algo mudou entre nós. Deixamos de ser estranha e estranho, dividindo uma casa. Viramos algo parecido com família. Foi num sábado de junho que tudo complicou. Eu tinha ido até a cidade fazer compras. Osvaldo ficou em casa. Tinha dito que ia aproveitar para terminar de pintar a cerca. Quando voltei, encontrei um carro desconhecido parado na frente. O estômago apertou. Entrei e vi Osvaldo sentado na sala, muito pálido, as mãos tremendo. Na frente dele, um homem de uns 40 anos, rosto fechado, braços cruzados. "O que está acontecendo?" perguntei. O homem me olhou. "A senhora é a dona da casa?" "Sou. E o senhor é?" "Sérgio, filho dele." Apontou para o Osvaldo. O ar ficou pesado. "Seu pai está bem aqui. Não precisa se preocupar. Não vim buscar ele, se é isso que está pensando. Vim trazer umas coisas dele que ficaram." Havia uma caixa de papelão no chão, velha, amassada. "E vim deixar claro uma coisa." Ele continuou, a voz dura. "Não tenho condições de sustentar ele agora. Mal estou conseguindo sustentar minha família. Então, se a senhora está fazendo isso esperando alguma coisa em troca, pode esquecer. Ele não tem dinheiro, não tem nada." A raiva subiu quente. Eu não estou esperando nada. E se eu quisesse alguma coisa, não era com o senhor que eu ia cobrar. "Ótimo. Então tá resolvido." Ele virou para sair. "Espera", chamei. Ele parou, impaciente. "Seu pai tá bem aqui. Tá comendo direito, tomando os remédios, até tá trabalhando. Ele consertou metade das coisas que estavam quebradas nessa casa. Não tá dando trabalho, tá dando ajuda. Que bom pra senhora. Mas ele sente falta do senhor." Sérgio fechou a cara. "Eu ligo todo domingo. Ligação de 5 minutos não substitui presença. A senhora não sabe do que eu abri mão para cuidar dele todos esses anos." Explodiu. "Eu cuidei, morei com ele, levei no médico, dei comida, fiz tudo. E quando eu finalmente tenho uma chance de mudar de vida, de dar uma vida melhor para o meu filho, eu tenho que sentir culpa." O silêncio caiu pesado. Osvaldo, que até então ficara quieto, falou baixinho. "Você não tem que sentir culpa, filho. Você tem que viver sua vida." Sérgio olhou para o pai. A raiva começou a rachar, mostrando algo embaixo, algo que doía mais. "Eu não queria ter largado o senhor aqui, pai. Mas eu não tinha escolha. Eu sei. Eu tentei. Tentei achar vaga em asilo. Tentei levar junto. Mas não deu. Eu sei, filho. E tá tudo bem.
Não tá bem, nada disso tá bem. O Senhor é meu pai e eu te deixei com uma estranha. Dei um passo à frente. Seu pai não está sendo maltratado, não está sendo negligenciado, está sendo cuidado. E talvez cuidado seja mais importante que sangue. Sérgio me olhou. Vi culpa, raiva, cansaço, tudo misturado. Quanto a senhora quer? Pelo quê? Para cuidar dele. Todo mundo quer alguma coisa. Eu não quero seu dinheiro. Não quero nada seu. Seu pai está aqui porque eu ofereci, porque eu posso, e porque eu aprendi que solidão dividida é menos pesada que solidão sozinha. Ele não disse mais nada. Olhou para o pai uma última vez. Depois saiu, batendo a porta. O silêncio ficou. Osvaldo chorava baixinho. Sentei ao lado dele. Segurei sua mão. Ele não é mau filho, ele disse entre soluços. Ele só está cansado. Cansado de carregar peso. Eu sei. Eu não quero ser peso de ninguém. Então não seja. Seja presente. Seja ajuda. Seja história para contar. Mas não aceita ser peso só porque alguém decidiu que você é. Ele apertou minha mão. Como é que a senhora é tão forte? Pensei na pergunta. Na resposta honesta. Não sou forte. Eu só aprendi, tarde demais talvez, que a gente aguenta muito mais do que imagina e que quando a gente decide cuidar, a gente não está fazendo favor, a gente está se salvando também. Naquela noite, depois que Osvaldo dormiu, abri a caixa que Sérgio tinha trazido. Eram fotos, muitas fotos. Osvaldo jovem, de terno, sorrindo. Osvaldo com uma mulher bonita. Devia ser a esposa. Osvaldo segurando um bebê. Osvaldo ensinando um menino a andar de bicicleta. Aniversários. Natais. Momentos congelados de uma vida inteira. E embaixo de tudo, uma carta. Abri com cuidado. Era da esposa dele, escrita anos atrás, pelo papel amarelado e letra trêmula. Osvaldo, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fique triste por muito tempo. Você sempre foi bom demais para esse mundo, bom demais comigo, bom demais com nosso filho, bom demais até com estranhos na rua. Sei que você vai ficar velho, sei que um dia vai precisar de ajuda. E sei que você vai ter vergonha de pedir, mas não tenha. Você passou a vida cuidando de todo mundo, merece ser cuidado também. Continue sendo gentil, continue construindo coisas. Continue acreditando nas pessoas, porque essa é sua essência. E quando você achar que não serve mais para nada, lembra, você construiu uma família, construiu uma casa, construiu uma vida. Isso vale mais do que qualquer coisa. Com todo o meu amor, Helena. Fechei a carta. Guardei de volta na caixa. No dia seguinte, dei a caixa para ele. Ele passou horas olhando as fotos, tocando cada uma com cuidado, como quem toca algo sagrado. E quando chegou na carta, chorou. Mas dessa vez não era choro de dor. Era choro de quem se lembra de quem é. Osvaldo morava comigo fazia 4 meses quando ouvi o barulho. Era madrugada. Um miado fraco, desesperado, vindo do quintal. Levantei, peguei a lanterna, fui ver. Não era gato. Era cachorro. Pequeno. Vira-lata, pelo caramelo sujo de sangue. A pata traseira torcida num ângulo errado, os olhos vítreos de febre. Devia ter uns 3 meses. Estava quase morto. Não pensei 2 vezes. Peguei ele no colo, não pesava nada, e levei para dentro. Seu Osvaldo, acorda! Ele apareceu na porta do quarto desorientado. Que foi? Preciso de ajuda, esse cachorro está muito mal. Ele não perdeu tempo. Buscou panos limpos, água morna, gaze. Improvisamos um splint com talas de madeira para a pata. Limpamos os ferimentos. Demos água aos pouquinhos com seringa. O cachorrinho tremia, gemia baixo, mas não mordia. Como se soubesse que estávamos tentando ajudar. Passamos a noite inteira ali. De manhã cedo, liguei para o veterinário da cidade. Dona Clarice, eu posso ir aí só no fim da tarde. Tô no meio de um parto de vaca aqui. Tudo bem, a gente aguarda. Quando o Dr. Paulo chegou, já era quase noite. Ele examinou o cachorro com cuidado. Pata quebrada,
Alguns cortes profundos. Desnutrição severa. Alguém bateu nele. Bastante. A raiva me atravessou. Ele vai sobreviver? Depende, vou dar antibiótico, anti-inflamatório, fazer um curativo melhor. Mas ele precisa de cuidado intenso nos próximos dias. Alguém vai ficar de olho? Olhei para o Osvaldo. Ele olhou para mim. A gente fica, respondemos juntos. Dr. Paulo sorriu. Ouvi falar da senhora Dona Clarice, que cuida de gente que ninguém quer. Agora está cuidando de bicho também? Cachorro não tem culpa de ser descartado. Gente também não. Pois é. Ele passou as instruções. Horários de remédio, tipo de comida, cuidados com a pata. Quando foi embora, Osvaldo e eu ficamos olhando para o cachorrinho dormindo na caixinha que improvisamos. A gente não ia pegar cachorro, ele disse. Não íamos. Mas não dá para deixar morrer. Não dá, ele sorriu. Um sorriso cansado, mas real. A senhora está fazendo isso virar hábito, né? Juntar os descartados. Não tô juntando. Eles que aparecem. E a senhora não passa direto. Não consigo. Osvaldo ficou quieto um momento. Depois falou baixinho. É bonito isso, não passar direto. O mundo seria melhor se mais gente fosse assim. Ou talvez o mundo seria melhor se menos gente descartasse. Também, o cachorro, que batizamos de danado porque era um danado de teimoso em sobreviver, melhorou devagar. Na primeira semana, mal se mexia. Na segunda, começou a comer direito. Na terceira, já tentava andar, mancando, mas tentava. Osvaldo passou a cuidar dele como se fosse filho. Fez uma casinha de madeira, comprou ração boa com o dinheiro da aposentadoria. Ficava horas sentado no quintal, só olhando o danado tentar correr. Ele me lembra eu, disse uma tarde. Como assim? Machucado, largado, sem saber se ia sobreviver, mas insistindo. Entendi. Danado não era só um cachorro, era espelho. Era prova de que dava para se reerguer, mesmo quando o mundo te derrubava. E talvez por isso Osvaldo cuidasse dele com tanto carinho. Porque cuidar do danado era uma forma de cuidar de si mesmo. A notícia se espalhou rápido numa cidade pequena. A viúva do Benedito tá pegando gente para morar com ela. Não era bem assim, mas cidade do interior não se importa muito com detalhes. Começaram a ligar. A Jéssica da assistência social, o padre da igreja, a enfermeira do posto de saúde. Sempre o mesmo tipo de pergunta. Dona Clarice, tem como ajudar fulano? Sempre o mesmo tipo de história. Gente velha, gente doente, gente sozinha, gente descartada. Eu dizia não na maioria das vezes. Não porque não quisesse ajudar, mas porque tinha limite. Tinha espaço, tinha capacidade, mas teve uma que não consegui recusar. Foi o padre quem ligou. Dona Clarice, tem uma situação aqui que está me preocupando. Que situação, padre? Uma menina, 15 anos, grávida de 6 meses. Foi expulsa de casa, está dormindo na rua, o estômago embrulhou. Como assim expulsa? Pai evangélico. Achou que ela tinha trazido vergonha para a família. Literalmente colocou ela para fora e disse que não era mais filha dele. E a mãe? Apoiou o marido. Disse que a filha tinha feito a escolha errada, agora tinha que arcar com as consequências. Silêncio. Padre, eu já tenho o seu Osvaldo aqui. Eu sei. E não ia pedir se tivesse outra opção. Mas essa menina vai morrer na rua, Dona Clarice. Ou pior, ela é criança ainda. Criança grávida, sem ninguém, sem nada. Fechei os olhos, pensei na casa, nos quartos vazios, em esperança que apareceu grávida e confusa, em todas as escolhas que a vida coloca na frente da gente. Traz ela. Camila chegou no dia seguinte, pequena, magra demais para quem estava grávida. Cabelo preto, cortado torto, como se ela mesma tivesse cortado sem espelho. Roupa suja, olhos enormes cheios de medo. Não falou nada quando chegou. Só ficou parada na porta, abraçando a própria barriga, como se protegesse a única coisa que ainda tinha. Entra, filha. Essa casa é sua agora.
Ela olhou para mim como se não entendesse o conceito de sua. Osvaldo apareceu na sala, viu a situação, entendeu na hora. Vou preparar o quarto, disse simplesmente. Camila ficou 3 dias sem falar. Comia o que eu dava, dormia, tomava banho, mas não dizia uma palavra. No 4º dia, encontrei ela chorando no quintal, sentada debaixo da mangueira. Sentei ao lado dela, não perguntei nada, só fiquei ali, foi ela quem falou. Por que a senhora está fazendo isso? Fazendo o quê? Me deixando ficar, me dando comida, sendo gentil, porque você precisa, mas eu não sou nada sua. Não precisa ser. Gentileza não é só para parente. Ela ficou quieta. Depois, minha mãe disse que eu não presto, que eu sou a vergonha da família, que eu mereci ser jogada fora. A raiva voltou, ardente. Sua mãe está errada. Mas eu engravidei. Eu fiz coisa errada. Você é criança. Criança não faz coisa errada. Criança comete erro. Erro se corrige, se ensina, se acolhe, não se abandona. Ela olhou para mim, as lágrimas escorrendo. E se eu for mãe ruim? E se eu não souber cuidar? Ninguém nasce sabendo cuidar. A gente aprende, errando, acertando, tentando. E aqui você não vai estar sozinha. Tem eu, tem o seu Osvaldo. A gente vai te ensinar. Por quê? Por que vocês se importam? Peguei a mão dela. Porque um dia alguém se importou comigo. E porque eu aprendi que a gente não ajuda, esperando algo em troca. A gente ajuda porque é certo, porque é humano, porque é o que separa a gente dos animais. Mas e se eu não conseguir retribuir? Não precisa retribuir. Só precisa viver. Viver direito, cuidar do seu filho. E um dia, quando você puder, quando tiver chance, você faz o mesmo por outra pessoa. É assim que funciona. Camila chorou mais um pouco. Depois, pela primeira vez, abraçou. E naquele abraço apertado de desespero e gratidão, entendi que a casa tinha mudado de novo. Não era mais só minha casa, era abrigo, era porto seguro, era o último lugar antes do abismo. E de alguma forma estranha e assustadora, era exatamente o que ela sempre deveria ter sido. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais bonitos da minha vida. Camila era adolescente grávida, cheia de medo e raiva misturados. Tinha dias que ela ajudava, conversava, até ria. Tinha dias que se trancava no quarto e não queria ver ninguém. Osvaldo, com sua paciência infinita de quem já viu muita vida, lidava com ela melhor que eu. Ensinava ela a consertar coisas, a plantar na horta, a fazer cadeira de balanço para o bebê que ia nascer. Danado, o cachorro, virou o melhor amigo dela, dormia na porta do quarto dela, seguia ela por todo o canto, como se soubesse que ela precisava de companhia constante, sem julgamento. A casa virou uma mistura estranha. Viúva de 63 anos, carpinteiro aposentado de 81, adolescente grávida de 15 e um cachorro vira-lata de pata torta. A cidade falava. Aquela casa virou coisa estranha. Dona Clarice está ficando louca de vez. Isso não vai dar certo, mas também tinha quem defendesse. Ela está fazendo o que ninguém mais faz. Aquela casa está salvando gente. Se mais gente fosse como ela, o mundo seria melhor. Eu não ligava para o que falavam. Tinha aprendido que a opinião dos outros sobre minha vida pesava menos que a opinião que eu tinha sobre mim mesma. E eu estava em paz. Difícil. Cansativo. Às vezes, desesperador, mas em paz. O bebê de Camila nasceu numa madrugada de novembro. Eu e Osvaldo levamos ela para o hospital. Foi parto rápido, sem complicação. Menino, pequeno, mas saudável. Quando a enfermeira perguntou o nome, Camila olhou para mim. Posso chamar ele de Benedito? Meu peito apertou. Pode. Seria uma honra. Benedito, Bento, como a gente passou a chamar, era um bebê calmo. Chorava pouco, mamava bem, dormia melhor. Camila, apesar do medo inicial, era mãe dedicada. Aprendeu rápido. Errou algumas vezes, mas tentava. Sempre tentava. Osvaldo virou avô de mentirinha.
Fez berço, fez carrinho, fez mobile de madeira com bichinhos entalhados. Passava horas segurando Bento, cantarolando músicas antigas. Dona Clarice, ele disse uma tarde. Eu achei que tinha vindo para cá morrer, sabe? Como assim? Achei que aqui ia ser meu último lugar, que eu ia definhar sozinho esperando o fim, mas não foi. Aqui eu renasci. Olhei para ele, para o rosto marcado, para os olhos ainda vivos. A gente não renasce sozinho, seu Osvaldo. A gente renasce junto. Ele sorriu. Acho que sim. O preço da bondade. Mas nem tudo eram flores. Teve um dia que quase desisti. Foi quando Camila teve crise. Das brabas. Bento chorava sem parar. Ela estava exausta. Não dormia direito fazia dias. O pós-parto tinha sido mais difícil que o esperado e explodiu. Gritou que não aguentava mais, que ninguém nunca deveria ter filho, que ela ia ficar louca, que queria sumir. Tentei acalmar. Ela me empurrou. A senhora não entende. A senhora não sabe o que é isso. A senhora teve ajuda quando teve filhos. Eu não tenho ninguém. Você tem nós. Não é a mesma coisa. Eu queria minha mãe. Eu queria minha família. Eu queria que alguém de verdade me quisesse aqui. A frase me acertou como soco. Ela não disse por mal, disse por desespero. Mas doeu porque era verdade. Eu não era mãe dela. Osvaldo não era avô de verdade. Éramos substitutos, remendos. Segunda opção. E às vezes, segunda opção não é suficiente. Camila se trancou no quarto com Bento. Eu sentei na varanda e chorei. Osvaldo sentou ao meu lado. Ela não quis dizer aquilo. Quis, e tá certa. Eu não sou mãe dela. Não substituo ninguém. Não, você não substitui, você completa. É diferente. Não parece suficiente. Mas é. Acredite. É. Ficamos ali em silêncio. Depois de um tempo, Camila saiu do quarto. Olhos inchados. Rosto amassado. Me desculpa. Não precisa. Precisa. Eu te machuquei. Eu sei disso, mas eu não sei como fazer isso. Como ser mãe, como viver. Tudo dói o tempo todo e eu explodo com quem não merece. Levantei, abracei ela. Você vai aprender. E enquanto aprende, eu tô aqui. Não para substituir ninguém, mas para ser opção quando você precisar. Ela chorou no meu ombro e ali, naquele chão rachado de varanda, entendi algo importante. Acolher não é fácil. Não é bonito o tempo todo. Não é gratidão constante. É dor dividida. É peso compartilhado. É acordar todo dia e escolher ficar, mesmo quando parece não fazer diferença. Um ano depois, hoje é sábado. Camila está na cidade fazendo curso de manicure. Ela descobriu que tem jeito para coisa. Tá até ganhando uns trocados já. Osvaldo está no quintal construindo uma casinha de boneca para quando Bento crescer um pouco mais. Danado dorme debaixo da mangueira. Bento engatinha pela sala, rápido feito lagarto, rindo sozinho. Eu tô aqui na varanda tricotando um casaquinho. A Débora me ligou ontem. Vai vir no fim do mês. Vai trazer o Júnior e a Clara. Vão ficar uma semana. A casa vai ficar apertada, mas vai ficar cheia. E cheia é melhor que vazia. Tem gente que me pergunta se eu não me arrependo, se não acho que peguei responsabilidade demais, se não tenho medo do futuro. Tenho medo, sim, claro que tenho. Tenho medo de ficar doente e não poder cuidar mais de ninguém. Tenho medo de morrer e deixar todos sem referência. Tenho medo de falhar. Mas percebi uma coisa. Medo não significa que está errado. Medo só significa que importa. E tudo que importa tem um pouco de medo junto. Olho para a estrada vazia à frente. A mesma estrada que trouxe esperança, que traz Osvaldo, que não trouxe Camila, mas que representa todos os caminhos que a gente não escolhe, mas que nos escolhem. Não sei o que mais vai aparecer por essa estrada. Não sei quanto tempo ainda tenho. Não sei se vou conseguir ajudar todos que precisarem. Mas sei uma coisa, não vou passar direto. Nunca mais, porque aprendi do jeito mais doloroso e mais bonito possível que a vida não é sobre acumular.
Não é sobre ter, não é sobre segurar, é sobre soltar, é sobre dividir, é sobre abrir a porta quando o mundo bate. É sobre parar quando todo mundo passa. Tem gente que vai morrer com casa cheia de coisa e coração vazio. Eu vou morrer com casa cheia de gente. Gente quebrada, remendada, descartada. Mas gente viva. Gente tentando. Gente que ainda acredita que vale a pena. E talvez isso seja o verdadeiro legado. Não o que você juntou, mas quem você salvou. E quem te salvou também. Bento grita da sala. Deve ter caído, ou se assustado com danado, ou simplesmente quer colo. Coloco o tricô de lado, levanto, vou até lá. E enquanto pego ele no colo, sinto aquele peso bom. O peso de importar, de ser necessária, de ter propósito. Olho pela janela. O sol já está se pondo, pintando o cerrado de laranja e vermelho. Amanhã vai ter mais um dia, mais uma chance de acordar, mais uma chance de cuidar, mais uma chance de escolher não passar direto. E enquanto eu tiver fôlego, enquanto essa casa aguentar, enquanto esse coração bater, a porta vai estar aberta, porque aprendi com esperança, com Osvaldo, com Camila, com Danado, com todos os descartados que apareceram na minha estrada. A gente não salva ninguém sozinha. A gente se salva junto, e essa é a única verdade que realmente importa. Fevereiro sempre foi mês traiçoeiro no Cerrado. Calor absurdo de dia, aquele calor que faz a terra rachar e os bichos procurarem sombra. E de noite, quando menos se espera, vem a tempestade. Não é aquela chuva mansa que molha devagar. É dilúvio, é fim de mundo. É água descendo do céu, como se alguém tivesse virado um balde gigante. Foi numa dessas noites que tudo mudou de novo. Já era quase meia-noite. Eu tinha acabado de colocar Bento para dormir. Ele estava com quase 2 anos já, andando por tudo e falando palavras soltas que a gente fingia entender. Camila tinha ido dormir cedo, exausta do dia de trabalho. Ela estava conseguindo fazer uns bicos de manicure na cidade, ganhando dinheiro próprio, pela primeira vez na vida, e isso mudava ela. Dava dignidade, dava orgulho. Osvaldo estava na varanda, como sempre antes de dormir. Ele gostava de fumar um cigarrinho de palha. Eu implicava, ele prometia parar, mas nunca parava de verdade. Danado dormia aos pés dele, roncando baixo. Eu estava na cozinha terminando de lavar a louça quando ouvi o trovão. Não foi trovão comum. Foi aquele estrondo que faz a casa tremer, que assusta até quem já está acostumado. "Vem chuva grande!" gritou Osvaldo da varanda. Nem deu tempo de responder. O vento chegou primeiro, violento, arrancando folhas das árvores, levantando poeira vermelha em redemoinhos. Depois a chuva, grossa, pesada, barulhenta. Em 5 minutos o mundo virou água. Fechamos portas e janelas às pressas. A luz piscou 2 vezes e apagou. Ficamos no escuro, só com a lamparina a gás que eu sempre mantinha pronta. "Tomara que não caia a árvore", murmurou Osvaldo. "Tomara que passe logo", completei. Mas não passou logo. A chuva durou a noite inteira. Horas e horas de barulho ensurdecedor no telhado de zinco, de vento batendo nas janelas, de trovões que sacudiam tudo. Bento acordou chorando. Camila trouxe ele para a sala. Ficamos os 4 ali, 5 com Danado, esperando amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, a chuva tinha parado, mas o estrago era visível. Abri a porta da frente e gelei. A estrada tinha virado rio. Não era exagero, era água corrente, marrom de terra, levando galhos, lixo, tudo que encontrava pela frente. A ponte improvisada, que ficava uns 300 metros daqui, aquelas 2 tábuas velhas sobre o córrego, não existia mais. Estávamos ilhados. "Quanto tempo até secar?" perguntou Camila, a voz preocupada. 2 dias, talvez 3, respondi. "Depende se continuar chovendo." "A gente tem comida?" fiz o cálculo mental. Arroz, feijão, ovos, farinha, uns legumes da horta que sobreviveram. "Tem.
A gente aguenta uma semana se precisar. Osvaldo foi verificar os estragos. Voltou com cara fechada. O galinheiro caiu. As galinhas tão soltas. E tem uma goteira no telhado do quarto dos fundos. Suspirei. Sempre tinha algo. Passamos a manhã tentando consertar o que dava. Osvaldo improvisou um cercadinho temporário para os bichos. Eu coloquei balde embaixo da goteira. Camila salvou o que pôde da horta. Achei que era só isso. Achei que era só esperar a água baixar e a vida voltar ao normal. Mas às 2 da tarde, ouvi danado latindo feito louco. Era um latido diferente. Não era o latido de brincadeira. Era alerta. Era aviso. Corri até a varanda. Vindo pela estrada alagada, encharcada até a cintura, uma mulher caminhava na nossa direção. Não caminhava. Se arrastava. A mulher do dilúvio desci correndo os degraus da varanda, os pés afundando na lama. Osvaldo, Camila, vem me ajudar! A mulher estava a uns 50 metros de distância, lutando contra a correnteza. Cada passo parecia custar tudo o que ela tinha. Entrei na água. Estava gelada, mais funda que parecia. A correnteza puxava. Osvaldo entrou atrás de mim, a bengala na mão para se equilibrar. Quando chegamos perto dela, vi o estado. Jovem, devia ter uns 30 anos. Roupa grudada no corpo, rasgada em vários lugares. Rosto cortado, mãos sangrando. E nos braços, enrolada num pano encharcado, uma coisa pequena. Um bebê. Meu coração parou. Segura nela! Gritei para Osvaldo. Ele pegou o braço da mulher. Eu peguei o bebê com cuidado. Leve demais. Quieto demais. Deus, por favor, não deixa estar morto. Voltamos para os três, lutando contra a água. Camila esperava na varanda, os olhos arregalados. Pega toalhas, cobertores, qualquer coisa quente. Subimos os degraus. Coloquei a mulher sentada. Ela tremia violentamente, os lábios roxos, os olhos vidrados. Onde eu tô? Na minha casa. Você tá segura. Como você se chama? Mariana. Acho... Mariana. Comecei a tirar o pano do bebê. As mãos tremiam. Por favor, por favor. O bebê choramingou. Vivo. Estava vivo. O alívio foi tão grande que quase caí. Quantos meses ele tem? Mariana olhou para mim como se não entendesse a pergunta. 2 ou 3. Não sei, eu não lembro direito. Camila trouxe toalhas. Enrolamos os dois. Levamos para dentro. Coloquei Mariana no sofá. Entreguei o bebê para Camila. Ela já sabia o que fazer. Osvaldo, acende o fogão a lenha. Preciso de água quente. Ele foi sem perguntar. Ajoelhei na frente de Mariana. Toquei seu rosto. Mariana, me olha. Você tá machucada. Vou limpar os cortes. Tá doendo? Ela não respondeu. Só olhava para frente, tremendo. Limpei os ferimentos como pude. Cortes superficiais, nada que precisasse de ponto. Mas tinha hematomas. Muitos, roxos. Alguns velhos, outros novos. Alguém tinha batido nela. Muito. Troquei a roupa dela por uma minha. Dei chá quente. Cobri com 3 cobertores. Aos poucos ela parou de tremer tanto. Camila apareceu com o bebê limpo, enrolado num coeiro. Ele tá bem, tá respirando normal. Mas tá com frio ainda. Põe ele do lado dela. O calor do corpo ajuda. Mariana olhou para o filho, estendeu os braços. Camila colocou o bebê neles. E ela começou a chorar. Não era choro comum. Era choro de quem segurou tudo por tempo demais. Soluços profundos, corpo sacudindo, lágrimas sem fim. Sentei ao lado dela, não falei nada, só fiquei ali. Quando ela finalmente conseguiu falar, a história saiu em pedaços. A história de Mariana. Eu casei com 17 anos. Ela começou, a voz embargada. Achei que era amor. Ele era mais velho, trabalhava, tinha casa. Meus pais gostaram, casamos rápido, parou, respirou fundo. No começo era bom, depois mudou. Quando ele bebia, ficava diferente. Gritava, quebrava coisa, me empurrava. Fechou os olhos. Eu engravidei. Pensei que ia melhorar. Pensei que filho ia acalmar ele.
mas piorou. Ele dizia que o bebê não era dele, que eu tinha traído. Não importava o que eu falasse. Ele não acreditava. E sua família? Perguntei baixinho. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Meu pai disse que casamento é para sempre, que eu tinha que aguentar, que era coisa de mulher sofrer um pouco. A raiva subiu na minha garganta. Ontem ele chegou bêbado, continuou. Pior que o normal. Disse que ia me matar. Pegou a faca. Eu corri, peguei o bebê e corri. Não sei nem como sair de casa. Só corri. De onde você é? Fazenda. Uns 10 quilômetros daqui, para cima do rio. Caminhei a noite toda. Quando começou a chover, tentei achar abrigo, mas não achei. Só continuei andando, até ver essa casa. Olhei para ela, para o rosto marcado, para os olhos vazios de tanto sofrer. Ele vai vir atrás de você? O pânico voltou aos olhos dela. Vai, ele sempre diz que se eu fugir, ele me acha e me mata. Não enquanto você estiver aqui. Ela olhou para mim. A senhora não entende. Ele é violento, ele machuca, ele não tem medo de nada. Eu também não tenho. Menti, porque tinha medo, sim. Mas tinha mais raiva que medo. Osvaldo, que ouvia tudo da cozinha, apareceu na porta. Dona Clarice tá certa. Você fica aqui. E se ele aparecer, vai ter que passar por nós primeiro. Mariana chorou de novo. Por que vocês estão fazendo isso? Não me conhecem. Não devem nada para mim. Era a mesma pergunta que Esperança fez, que Osvaldo fez, que Camila fez. E minha resposta era sempre a mesma. Porque você precisa, e porque a gente pode. É simples assim. Mas não era simples. Nunca era. O medo que vem junto, Mariana ficou. Não tinha escolha mesmo. A água continuava alta, a estrada intransitável, e ela não tinha para onde ir. Nos primeiros dias, ela era só medo. Pulava com qualquer barulho, tremia quando via sombra na janela, dormia mal, acordando, gritando. O bebê, que descobrimos se chamar Miguel, igual o bebê da história de Esperança, coincidência estranha do destino, sentia a atenção da mãe e chorava mais. Camila ajudava com o bebê. Ela e Mariana eram quase da mesma idade, tinham histórias parecidas demais. Mães jovens, descartadas, fugindo. Você vai ver, melhora, Camila dizia. No começo eu também achava que nunca ia passar, mas passa. Como você aguenta? Perguntou Mariana uma noite. Eu não aguentava, até chegar aqui. Aí descobri que a gente aguenta muito mais quando não está sozinha. A água baixou no quarto dia. A estrada voltou a existir, cheia de buracos, mas existindo. Eu sabia o que isso significava. Ele podia vir. Preparei o que podia. Tranquei portas e janelas à noite. Pedi para Osvaldo ficar alerta. Mas o que mais a gente podia fazer? Não tinha polícia perto, não tinha vizinho próximo. Éramos só nós. Foi no 6º dia que ele apareceu. O confronto. Era meio da tarde. Eu estava na cozinha fazendo almoço. Camila e Mariana cuidavam dos bebês. Osvaldo consertava uma cerca nos fundos. Danado começou a latir. Não o latido de sempre. Era o latido de aviso, de ameaça. Olhei pela janela e vi. Um homem vinha pela estrada. Alto, ombros largos, andar firme, determinado. Mariana viu também. Ficou branca. É ele. Camila, leva ela e os bebês para o quarto. Tranca a porta. Mas, vai! Camila obedeceu. Ouvi a porta se fechando. A chave girando. Respirei fundo. Saí para a varanda. O homem parou no portão. Nos encaramos. Cadê minha mulher? Não tem mulher sua aqui. Não minta para mim, velha. Eu sei que ela tá aí. Vi as pegadas. Seguir o rastro até aqui. Se ela tá aqui é porque quis ficar. E se quis ficar é porque tá fugindo de você. Ele deu um passo à frente. Ela é minha mulher. Meu filho. Minha propriedade. E eu vou buscá-los. Mulher não é propriedade. Filho não é propriedade. E você não vai entrar aqui. Ele riu. Um riso sem humor. E quem vai me impedir? Você? Uma velha magricela? Eu.
Osvaldo tinha aparecido do lado da casa. Na mão, uma foice, velha, enferrujada, mas afiada. O senhor não é bem-vindo aqui, pode ir embora. O homem olhou para Osvaldo, para a foice. Calculou. Isso é ameaça? É aviso. A tensão no ar podia ser cortada com faca. Eu sabia que a gente não tinha chance. Ele era mais forte, mais jovem, mais violento. Mas não íamos entregar Mariana. De jeito nenhum. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Ele disse a voz baixa, perigosa. Eu volto, com gente, e vou levar o que é meu. Virou e saiu. Mas antes de sumir na curva da estrada, gritou. Você vai pagar por isso, Mariana. Você e quem está te escondendo. Quando ele sumiu, minhas pernas fraquejaram. Osvaldo largou a foice. As mãos tremiam. A gente fez o certo? Ele perguntou. Fez, mas ele volta. Eu sei. Mariana saiu do quarto correndo, o rosto molhado de lágrimas. Eu vou embora. Eu não posso colocar vocês em perigo. Eu não posso... Segurei os ombros dela. Você não vai a lugar nenhum. A gente resolve isso. Como? Ele é perigoso. Ele vai machucar vocês. Então a gente pede ajuda. Liguei para a polícia. Expliquei a situação. Ameaça, violência doméstica, perigo iminente. A gente manda alguém amanhã de manhã, senhora. Amanhã pode ser tarde. É o melhor que podemos fazer. Desliguei frustrada. Liguei para o padre. Ele disse que vinha, mas só de noite. Tinha missa. Liguei para Jéssica da assistência social. Ela ficou apavorada. Disse que ia ver o que podia fazer. No fim, não consegui ajuda real de ninguém. Estávamos sozinhos. A longa noite. Não dormi naquela noite. Ninguém dormiu. Ficamos os 5 na sala. Eu, Osvaldo, Camila, Mariana e os 2 bebês. Danado na porta, atento a cada som. Eu tinha pego a espingarda velha do Benedito. Estava enferrujada, nem sabia se funcionava, mas só de ter ali já dava uma sensação de segurança. A senhora sabe atirar? Perguntou Osvaldo. Não, mas ele não sabe disso. As horas passavam devagar. Cada barulho lá fora fazia a gente pular. Vento na árvore, bicho no mato, própria respiração. Foi Camila quem falou o que todos pensavam. E se ele vier com mais gente? E se invadir a casa? A gente não deixa, respondi mais firme do que me sentia. Mas como? A gente não é soldado. A gente não sabe lutar. Olhei para ela, para Mariana, para Osvaldo, para mim mesma. Tinha razão. Não éramos soldados. Éramos viúva de 63 anos, carpinteiro de 81, mãe adolescente de 17, mulher apanhada de 30, contra homem violento, provavelmente armado, certamente perigoso. As chances não eram boas, mas desistir significava entregar Mariana. E isso eu não fazia. Sabe o que a gente tem que eles não têm? Falei devagar. A gente tem motivo. Ele vem por posse, por orgulho, por raiva. A gente está aqui por amor, por proteção, por humanidade. E isso é mais forte que qualquer violência. Será? Duvidou Camila. Tem que ser, respondi. Porque se não for, o mundo não faz sentido. O amanhecer chegou devagar. Quando o sol finalmente nasceu, pintando o cerrado de dourado, soltei o ar que estava segurando. Ele não tinha voltado. Ainda. A decisão à polícia apareceu às 10 da manhã. 2 policiais, jovens, entediados. Expliquei tudo de novo. Ameaça, violência, perigo. A senhora tem boletim de ocorrência? Não tive tempo de fazer. Então não tem registro oficial. Tecnicamente não podemos fazer nada sem prova. A prova está aqui, apontei para Mariana. Olha os hematomas, olha o estado dela. Ela precisa fazer exame de corpo de delito, ir até a delegacia, dar queixa formal. E enquanto isso, o marido dela pode voltar aqui e matar todo mundo? Eles trocaram olhares. A gente vai passar aqui algumas vezes hoje, fazer ronda. Mas sem queixa formal, não tem muito o que fazer. Foram embora. Osvaldo cuspiu no chão. Polícia só serve quando não precisa. Mariana estava desesperada. Eu vou.
Vou fazer a queixa. Vou dar entrada em tudo. Só não posso deixar vocês em perigo por minha causa. Você não vai sozinha, disse Camila. Eu vou com você. Eu também, completou Osvaldo. Olhei para os três, para o improvável exército que o destino montou. Então a gente vai. Todos juntos, hoje mesmo. Preparamos tudo, pegamos os bebês, trancamos a casa. Entramos na caminhonete velha. A cidade ficava a 20 quilômetros. O caminho era feio, esburacado, lento, mas chegamos. A delegacia era pequena, quente, com um ventilador barulhento que não resolvia nada. Mariana deu a queixa, relatou tudo. Anos de agressão, ameaças, medo constante. O delegado, homem de uns 50 anos com cara de cansado, ouvia anotando. Você quer medida protetiva? Quero. Vai demorar uns dias para sair. Até lá, sugiro que fique em lugar seguro. Ela está em lugar seguro, falei. Na minha casa. Ele me olhou. A senhora tem certeza disso? Marido violento não desiste fácil. Eu sei. Mas ela não tem para onde ir. E eu não vou abandonar ela. Ele suspirou. Tá. Vou fazer o possível para agilizar. Mas cuidado. Papel não para bala. Saímos de lá com o protocolo na mão. Não era muito, mas era algo. No caminho de volta, parei num telefone público. Liguei para os meus filhos. A Débora atendeu. Mãe, aconteceu algo? Aconteceu sim. Preciso que você faça uma coisa por mim. Expliquei tudo. A situação, o perigo, a necessidade de testemunhas. Mãe, isso é loucura. A senhora tem que sair daí. Não vou sair, mas preciso que você venha. E traga o Júnior. E quem mais puder. Preciso de gente aqui. De presença. De prova de que essa casa não está vazia e desprotegida. Silêncio longo. A gente está aí amanhã cedo. Desliguei aliviada. Voltamos para casa. Trancamos tudo de novo. E esperamos. O que veio? Depois, ele não voltou naquele dia. Nem no seguinte. A Débora e o Júnior chegaram no terceiro dia, com a Clara a tiracolo. Ficaram chocados com a situação, mas ficaram. O padre apareceu, trouxe mais 2 famílias da igreja, Jéssica da assistência social passou por lá, trouxe mantimentos, ficou algumas horas. A casa que sempre foi vazia de repente estava cheia. E acho que foi isso que salvou a gente. Porque quando ele voltou, e ele voltou na noite do 5º dia, não encontrou casa vulnerável. Encontrou comunidade, pessoas na varanda, carros estacionados, luz acesa, movimento. Ele ficou parado na estrada, olhando. A gente ficou na varanda, olhando de volta. Depois de 10 minutos, ele foi embora e não voltou mais. A medida protetiva saiu 1 semana depois. Mariana conseguiu emprego numa padaria da cidade, alugou um quartinho pequeno perto da praça. Ela e Miguel foram embora 2 meses depois, mas no dia que foram, ela me abraçou apertado. Obrigada. Por tudo. Por me dar chance quando eu não tinha nenhuma. Você sempre teve chance. Só precisava de tempo para ver. Ela sorriu. Um sorriso ainda triste, mas real. Se um dia eu puder fazer por alguém o que a senhora fez por mim, você vai fazer. Tenho certeza. E ela foi. Mais uma que passou pela estrada. Mais uma que ficou um pouco. Mais uma que mudou a gente tanto quanto a gente mudou ela. O que fica hoje, quando olho para trás, vejo o caminho. Esperança me ensinou a parar. Osvaldo me ensinou a reconstruir. Camila me ensinou a persistir. Mariana me ensinou a enfrentar. Cada um que passa deixa algo. E leva algo também. A casa já não é só minha, é de todos que já passaram por aqui. É abrigo, é porto, é descanso, é o lugar onde a estrada termina e o recomeço começa.